lá então, Lula Bonfim, vamos para as análises individuais. Eu sei que você está se coçando para falar da lateral direita do Bahia. Tá um problema, né? Tá deixando o torcedor de cabeça inchada. Me conte aí, o que você acha? A verdade, Ju, é que o elenco do Bahia, desde o início do ano, é um elenco mal montado, tá? O Bahia chegou a fazer alguns ajustes agora no fim dessa janela pré-Série B, mas o elenco do Bahia ainda é um elenco mal montado, um elenco mal pensado. O Bahia tem 3 laterais direitos hoje e desde o início do ano, não mostrou para que veio, né? Ele estava parado, ele passou muito tempo parado antes de vir, que é Jonathan. E no Bahia ele não desempenhou bem até agora, né? Ele chegou a ficar um tempo afastado. O Guto Ferreira foi perguntado sobre ele em uma coletiva e Guto não lembrava que ele estava no elenco. Guto não lembrava. Ele fez assim, Jonathan? Ah, sim, Jonathan. Quando ele estiver em boas condições físicas, a gente pode pensar em utilizar ele. E ele voltou a ser utilizado hoje e fez uma péssima partida. Foi como o Bahia foi mais frágil hoje. Foi onde o Bahia foi mais frágil hoje. A sua lateral direita. Foi ali que o CSA se encontrou no meio do primeiro tempo para empatar o jogo. E foi ali que o CSA quase vira o jogo também, né? E as outras 2 opções do Bahia são atletas que o Bahia aposta muito, né? Douglas Borel e André. Mas são 2 jogadores que estão subindo agora para o time principal. Eles não têm qualquer experiência. E, curiosamente, eles cometeram erros bobos nos últimos 2 jogos da Série B, né? Douglas Borel, inexplicavelmente, tirou a camisa após fazer um gol quando ele tinha acabado de tomar um primeiro cartão amarelo, né? E foi expulso, prejudicando o Bahia no jogo todo contra o Náutico. E hoje, André, ele entrou no segundo tempo e ele tenta se livrar do marcador, o marcador puxa ele larga o braço no rosto do marcador e é expulso, né? Talvez essas coisas... talvez não, eu tenho certeza que essas coisas precisam ser pesadas, mas com um certo cuidado. São atletas que têm qualidade. A André passou um tempo agora treinando com a seleção brasileira, né? E é um potencial do Bahia. É o potencial do Bahia. A torcida precisa cuidar, precisa ter cuidado. Mas o Bahia também precisa cuidar. Eles não podem ser colocados para jogar em qualquer situação, sabe? Não dá. Não é qualquer jogador que sobe da base para o time principal, veste a camisa e tá seguro e vai desempenhar. Não é todo jogador que faz isso. É uma exceção. É uma exceção que chega pronto. A regra é que esses atletas precisam ser trabalhados, certo? E hoje a verdade é que o Bahia não tem um lateral experiente que possa dar segurança para esses 2 atletas, né? Jonathan seria esse jogador, mas ele não tem condição nenhuma física de ocupar a lateral direita do Bahia. Não tem. Luca, é extremamente frágil. Lula, rapidinho. Eu vou pedir só esse espaço aqui, porque eu pretendo trazer mais voltado para o CSA, mas para falar sobre o Jonathan, ele não é capacidade física, não, que aí física você desenvolve, faz um trabalho. Ele não tem capacidade técnica, velho. Para o Bahia, numa Série B, para brigar por acesso... Concordo plenamente, viu, JP? Acho que o buraco é mais embaixo. Ele não tem capacidade técnica. E capacidade técnica aos seus 30 e tantos anos, não vai desenvolver agora, né? Não vai... Não. Agora, assim, não é um cara para o Bahia. Simples. Não foi. É o tipo de contratação que a gente ouve e fala, essa contratação é um equívoco, sabe? Não tem como você falar assim, não, vamos esperar para ver. Não. Quando foi anunciada, já se falou aqui, é um equívoco. É uma contratação ruim.
E o pior é que ele foi contratado para ser o lateral do Bahia, para substituir anunciado Nino como Paraíba. tem acesso, né? Um Pois cara é. espanhol que tem acesso, campeão da atual Série B, onde Na fez verdade, 3 jogos, eu acho. Na verdade, ele mal jogou a Série B. Né? Isso, fez 3 jogos. Então é impressionante, é impressionante. E ele veio para substituir Nino Paraíba, né? Que, apesar da idade, era um atleta com muito vigor físico, né? Que dava muita intensidade ao Bahia ofensivamente. E o Bahia trouxe um jogador que não tem nada a ver com esse Nino, um jogador de muito vigor, muita energia, de linha de fundo. Jonathan não tem nem característica para isso, certo? Então foi um erro claro da diretoria do Bahia ao trazer Jonathan e está pressionando 2 atletas muito jovens que têm potencial, que têm uma qualidade ofensiva considerável, que já mostraram isso, né? Mas que talvez estejam um pouco sobrecarregados. Tá? Hoje, o pior em campo do Bahia foi Jonathan. Né? Foi ele quem tirou os 3 pontos do Bahia. O Bahia marcou o primeiro gol, tinha os 3 pontos na mão, e os erros dele de marcação, a fragilidade dele na marcação, tirou 3 pontos do Bahia. Tirou 2 pontos do Bahia, no caso. Né? E para mim ele foi o pior em campo. Segundo lugar, Matheus Bahia não foi muito feliz. E aí, não é o mesmo caso, tá? Jonathan e Matheus Bahia não são os mesmos casos. Matheus Bahia terminou mal o ano passado. Ele ficou muito marcado pela partida ruim que ele fez contra o Fortaleza, em Fortaleza, que foi o último jogo que cravou o rebaixamento do Bahia. Ele fez o pênalti do gol de empate do Fortaleza. E a torcida está com isso muito viva na cabeça ainda. E quando ele voltou para essa temporada, ele não fez bons jogos. Ele entrou contra o Atlético de Alagoinhas e foi muito mal, foi expulso. E hoje, mais uma vez, ele não esteve bem. Ele foi o segundo ponto de fragilidade do Bahia. Né? Dalberto enganou ele muito facilmente no lance do gol do CSA. Muito facilmente. E, assim, essa questão da bola aérea sempre foi uma certa dificuldade de Matheus Bahia. Mas o fato é que ele não vive um momento feliz. E talvez a gente não sei quando é que... Porque, assim, Djalma foi contratado para ser o titular e ainda não entregou isso, né? Esse é o fato. Na esquerda, ele veio para assumir a posição e não conseguiu entregar isso. Luiz Henrique, ele veio para compor elenco e acabou assumindo a titularidade. Mas é um atleta que, apesar de muita vontade, tecnicamente falta alguma coisa. Certo? E Matheus Bahia é um atleta do clube. Ele já mostrou que ele pode mais que isso. Ele já mostrou isso. Ele pode render mais do que está rendendo. E ele pode contribuir com esse elenco. Eu acredito nisso. Mas hoje ele fez uma partida ruim. E para mim é o segundo destaque negativo do Bahia. E em terceiro lugar, pode parecer assim esquizofrênico, mas não é. E eu já esperava por isso em algum momento. Em terceiro lugar, Jacaré fez uma partida muito ruim também hoje. Os 5 primeiros minutos não foram o Jacaré com aquela imposição, mas depois realmente... Uma partida muito ruim. Ele atrapalhou mais do que ajudou no jogo de hoje. Quando ele entrou no jogo contra o Cruzeiro e entrou já marcando o gol e depois fez um belíssimo segundo gol, eu comentei com minha mãe assim, não se empolgue não. Porque é um atleta que eu já conhecia do Ceará e eu conheci os limites dele. Entendeu? Não é que ele não possa ajudar, que ele não tenha como contribuir. Tem sim muito. Tem sim muito como contribuir. Bastante.
mas é limitado. Tem as limitações dele, e são limitações técnicas, sabe? E hoje não foi uma noite feliz. Ele não esteve uma noite feliz, ele errou bastante e não conseguiu dar seguimento à maioria das jogadas em que ele teve a oportunidade de participar. Falando do lado positivo do Bahia, né? Não teve, assim, nenhuma partida perfeita. Ninguém fez uma partida perfeita. Talvez o mais próximo disso tenha sido o Danilo, né? Mas ele acabou até saindo em falso uma bola e não gerou grande perigo, não, mas poderia ter gerado, né? Fora esse erro, ele esteve bem nas intervenções. O primeiro tempo ele fez defesas importantes e que impediram até que o CSA marcasse o primeiro gol mais cedo ou que até que ampliasse ainda no primeiro tempo. Achei que ele foi muito bem. Mas eu vou destacar como melhor hoje um jogador que ao contrário de Jacaré, né? Jacaré fez uma grande partida no primeiro jogo, uma partida abaixo no segundo jogo e hoje fez uma partida ainda mais abaixo. Marco Antônio fez o caminho contrário, certo? Ele fez uma partida muito ruim contra o Cruzeiro, fez uma partida média contra o Náutico, ele foi muito bem defensivamente, muito bem, e hoje ele foi mais do que bem defensivamente. Com a bola, ele ajudou o Bahia a conquistar um ponto hoje. E a participação dele, especialmente no primeiro tempo, foi uma participação muito boa. Eu vou dar o melhor jogador para Marco Antônio, Bahia. Segundo, Danilo. E em terceiro, lembrando, Lula, uma coisa que o maestro sempre fala, não tem obrigatoriedade de você escolher 3. O pódio. Eu gosto do pódio. Eu gosto do pódio. Meu pódio já ficou vazio inúmeras vezes. Mas eu acho sobe legal 2 aí no terceiro lugar. Eu só não cito o pódio quando não tem jeito. Mas tem hoje 2 tem jogadores jeito. que eu tô pensando aqui, certo? Um jogador que ele não foi o jogo todo bem, mas quando ele esteve bem, o Bahia esteve bem em campo. Esse jogador é Daniel, né? Quando ele é participativo no jogo, o jogo do Bahia anda, sabe? O jogo do Bahia anda com facilidade. Então, vale essa citação. Mas em terceiro, eu vou colocar Didi. Ele fez uma boa estreia. Foi assim até uma surpresa para mim. Ele fez uma partida segura individualmente. E eu queria dar essa moral para ele, estreante hoje. Citando aí Daniel com menção honrosa. Mas é isso. O Bahia não fez uma partida brilhante, mas foi uma partida competitiva do Bahia, com problemas, dando alguns espaços que não deveria dar de jeito nenhum. E aí, insisto, a lateral direita foi uma fragilidade muito clara da equipe. Mas é isso. É um jogo competitivo de um Bahia que hoje dá toda a impressão que vai brigar em cima. Não sei se isso vai acontecer, mas é a impressão que dá hoje. É um time competitivo como a Série B exige.